Vamos dar sequência aqui? Vamos junto, gente. Muito animado aí, porque você pode dar uma pausinha, tomar um cafezinho, né? Tomar um refrigerante, tomar uma água. Então não é aquela coisa da sala de aula. Então dá para dar uma pausa, voltar, não estou com cabeça agora, dá um pause, depois põe play de novo aí. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Vamos iniciar agora a agência reguladora. Primeiro ponto, a agência reguladora, qual que é a natureza jurídica da agência reguladora, gente? É uma autarquia com regime especial. E vamos falar o porquê. Mas antes disso, a palavra agência, ela é uma palavra importada dos Estados Unidos especialmente. Lá é muito comum, por ser um país com uma estrutura de administração pública bem enxuta, fora os órgãos governamentais, o que existe são agências de governo. Entendeu? O FDA, por exemplo, que é quem aprova, por exemplo, as questões de remédios, muito em voga agora por conta do coronavírus. O FDA é uma agência americana que vai exercer esse controle, essa tutela ao mercado, sobre o mercado privado, tá bom? Então, por isso que a agência reguladora tem a função primordial de fiscalizar e controlar, tranquilo? Agora, em sentido amplo, seria no nosso direito brasileiro qualquer órgão da administração pública ou entidade da administração indireta com função de regular a matéria específica que lhe será afeta. Ou seja, quando eu falo de uma agência reguladora, assim, em sentido amplo, ele inclui qualquer órgão da administração pública direta ou indireta, entidade, né, que exerce fiscalização e controle de atividades privadas. Entretanto, quando eu estou falando dessas agências, esse termo específico ela veio para o Brasil na reforma administrativa lá em 98 e daí trouxe alguns mecanismos aí em relação a regular o setor privado por conta de que houve a privatização de muitos setores. A Telebrás, por exemplo, que era a nossa estatal de telefonia no Brasil, ela foi privatizada e se abriu o mercado, passou aquele serviço público para as mãos do mercado do privado. E aí criou-se qual? A agência? A Anatel, para fiscalizar e regular aquele setor privado. Tranquilo? Pessoal, mas além disso, mas não é de hoje que existe agência e nem sempre uma agência reguladora que vai exercer fiscalização e controle vai se chamar agência. Há quanto tempo, por exemplo, que nós temos o nosso Conselho Monetário Nacional, né? O CMN e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A Comissão de Valores Mobiliários é o órgão responsável aí, é a entidade responsável para quê? Para fiscalizar e controlar o mercado financeiro, o mercado de ações, tranquilo? E ela exerce justamente o papel de fiscalização e controle, ou seja, ela em sua essência é uma agência reguladora, mas não se chama agência de valores imobiliários, e sim comissão de valores imobiliários, até porque é uma comissão muito antiga, muito antes de trazer esse termo agência reguladora, tá bom? Então, posso dizer que esse vocábulo é relativamente novo, tá bom? Mas entidades que já regulavam tinham essa função de regular o mercado privado existiam há muito tempo. Inclusive, a gente traz aqui o Instituto do Açúcar e do Álcool, que é de 1933, o Instituto Nacional do Mate, que é de 1938, o Instituto Nacional do Sal, que é de 1940. Ou seja, são entidades aí que existem faz anos e que são tipicamente uma agência reguladora e que pese não se chamar agência, tá bom? Pessoal, dando sequência aqui, nós podemos dizer que existem dois tipos de agências reguladoras no Brasil. Nós temos uma, que é essa que nós temos, que já existia no Brasil há muito tempo, tá? Antes de surgir esse termo agência reguladora, que é os casos que eu falei, a Comissão de Valores Imobiliários, o Instituto do Etanol e do Álcool. Esse tipo de agência é aquele que exerce, com base em lei, o típico poder de polícia, com a imposição de limitações administrativas previstas em lei, fiscalização, repressão. E é o caso de quem? Além desse que eu falei, da Anatel, da Anvisa, da ANAC, da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que rege os planos de saúde privado. Tranquilo, pessoal? Mas
O que teve de inovação no direito brasileiro em relação à agência reguladora foi uma segunda função que chegou aqui no nosso direito, que é a função de regular e controlar atividades objeto de concessão, permissão ou autorização de serviço público, ou seja, telecomunicações, energia elétrica, transportes ou de concessão para a exploração de bens públicos. Ou seja, quando eu falo somente do tipo poder de polícia, de impor limitação, de fiscalizar, repreender alguma atividade, que é o que faz também a Anvisa, a ANAC, a Anatel, eu estou dizendo também daquelas antigas entidades que já faziam esse tipo de função. Só que o que inovou o nosso direito brasileiro foi quando trouxe essa segunda função, que é regular e controlar atividades que constituem objeto de concessão. Ou seja, a telecomunicação é concessão, não é verdade? A energia elétrica é concessão. E aí vem uma função típica das agências reguladoras, que até é além daquelas entidades mais antigas, que é controlar e regular, por meio de resoluções, portarias, a atividade desses serviços concedidos, permitidos ou autorizados. A ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela controla e regula o mercado de energia elétrica no Brasil. Mesmo que muitos estatais prestem esse serviço, a ANEEL, em âmbito da União, ela fiscaliza ela não só fiscaliza, mas ela controla e ela regula por meio de resoluções esse mercado, tranquilo? Pessoal, eu falei que a agência reguladora era uma autarquia com regime especial. E por que, professor, que você fala que a autarquia é a agência reguladora é uma autarquia em regime especial, né, gente? Basicamente porque nós temos duas situações aqui na nossa agência reguladora. Primeiro ponto, os dirigentes, eles possuem o quê? Mandato fixo, tá bom? Ou seja, o mandato dos diretores é estabelecido pela lei que institui cada agência. Além disso, gente, ele tem estabilidade no mercado, no mandato. Ao contrário das comuns que eu falei, que a nomeação e a exoneração é de nulo, é a cargo do responsável, do prefeito, vamos dizer assim. O prefeito nomeia alguém para a autarquia comum, e eu não consigo do cargo, vou mandar ele embora. Eu exonero do cargo ele, porque ele é de livre nomeação e exoneração. Agora, na autarquia de regime especial, na agência reguladora, não. Nós temos um mandato estável. Aquela pessoa até é indicada pelo presidente da República, por exemplo, passa ali por uma sabatina lá no Senado, e quando assume aquele cargo, não se pode mexer, porque tem estabilidade, a não ser, lógico, um processo administrativo prévio e disciplinar que culmine lá com a demissão daquele dirigente. Além disso, o mandato é fixo, né? Ele permanece de um prazo determinado que não coincide com o quê? Com o mandato político, o mandato do governo, tá bom? E uma outra característica que alguns doutrinadores trazem para nós é em relação à quarentena. Seria uma terceira característica que diferencia a agência reguladora da nossa autarquia comum, tranquilo? Nesse caso da quarentena, pessoal, é um período de 4 meses aí que o dirigente ele não pode trabalhar no mesmo setor regulado. Ou seja, quando a gente eu sou presidente da Anatel, aí eu saio da Anatel e a TIM me liga e fala: ó, Alexandre do céu, você é um cara com muita influência, você é um cara com muito renome dentro da agência, eu preciso de você na minha empresa para fazer assim o meu lobby muito bem feito lá dentro, para conseguir a resolução, não pegar muito em mim, sabe? E aí me contrata. Quer dizer, para evitar essa situação ali de tráfico de influência, né? de lobby mesmo, da pessoa que tem uma influência porque dirigiu aquela agência durante um tempo, se criou uma quarentena, que não é a nossa quarentena de hoje do Covid, né? É uma quarentena de 4 meses, tomara que nós não chegamos a tantos meses de isolamento, porque eu estou ficando meio doido já, gente. Mas é 4 meses em que o dirigente da agência não poderá, a partir do término do mandato ou da
da sua exoneração ou demissão, não poderá trabalhar no setor privado, no mesmo setor que era regulado por sua agência, beleza? Mas, professor, então ele sai da agência e fica por isso mesmo, não pode trabalhar, vai viver de quê, não é verdade? Ele vai ganhar os mesmos benefícios, salários, durante esse tempo que estará de quarentena. Pena que alguns nossos trabalhadores não terão direito agora com a nossa quarentena do Covid, tá bom? Pessoal, obrigado. O próximo vídeo é sobre a agência executiva, é rapidão, prometo. Até mais, viu? Obrigadão.